Queridos irmãos, queridas irmãs, com alegria que é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você neste terceiro domingo da Páscoa para a nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho da liturgia dominical. É Páscoa e Nosso Senhor entra em nossa vida nos desejando a paz que vem da Páscoa, a paz que vem da certeza de que Nosso Senhor venceu a morte. Ele não está mais entre os mortos, está vivo e vivo com V maiúsculo, vivo com uma vida superior e melhor do que essa vida que nós vivemos. Essa é a paz que nós recebemos. Saber que agora a morte já não tem poder sobre Jesus. E se esta morte ainda tem algum poder sobre nós, quando nós nos entregamos completamente a Nosso Senhor, sabemos que estamos no caminho da vitória e que estamos com Ele na morte, para com Ele estarmos juntos na ressurreição. Meus queridos, vamos então refletir a respeito da Palavra de Deus desse domingo. O Evangelho desse terceiro domingo da Páscoa é de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Precisamos seguir um pouco o itinerário deste Evangelho para vermos como é que Jesus, na sua aparição, ele quer dar a fé aos discípulos. Pois bem, Jesus já havia aparecido naquela tarde da ressurreição, no mesmo dia em que ele ressuscitou, no domingo, aos discípulos de Emaús, discípulos que estavam a caminho da pequena cidade de Emaús. No entardecer, Jesus entra, parte o pão com eles, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus. Eles voltam apressadamente para Jerusalém e aqui nós podemos supor que quando eles encontram, então, os apóstolos reunidos, eles estão no meio da noite. É o que nós vemos resumidamente no primeiro versículo desse domingo. Lucas 24, 35. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Então, qual é o ambiente? O ambiente é dos apóstolos ali reunidos que ouvem perplexos este relato de que Jesus ressuscitado apareceu aos dois discípulos de Emaús, Cleófas e o outro discípulo cujo nome nós não sabemos. Mas logo em seguida, ato contínuo, Jesus aparece. É o versículo 36. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Interessante, a primeira palavra de Jesus para os apóstolos, para os discípulos ali reunidos, é uma palavra de paz. Esse é o grande dom da Páscoa. Uma paz que aquieta o nosso coração, que deixa o nosso coração ficar tranquilo. Mas, contraditoriamente, Jesus, que acaba de desejar a paz, vê diante de si o efeito contrário. É como se aquela palavra de Jesus não tivesse eficácia, não tivesse sido recebida pelos apóstolos. Versículo 37, ele diz assim: "Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma." Interessante isso. Não basta ver Jesus ressuscitado. É necessário nós sabermos o que é que nós estamos vendo. Por quê? Porque eles interpretam Jesus ali como um fantasma. A palavra grega que é usada no original para fantasma é pneuma, um espírito. Eles creem que estão vendo, contemplando um espírito. Pneuma, pois bem, cheios de medo. Cheios de medo porque interpretam que aquela aparição, aquela visão que eles têm de Jesus não é de alguém que venceu a morte, mas ao contrário, de alguém que ainda pertence ao mundo dos mortos. É isso que nós poderíamos dizer brevemente como sendo um fantasma. O que é um fantasma? Um fantasma é uma pessoa que ainda pertence ao mundo dos mortos. Então, Jesus precisa lhes tirar essa dúvida. Versículo 38, Jesus disse: "Porque estáis preocupados e porque tendes dúvida no coração." É interessante aqui
nós olharmos de perto o versículo no grego, porque ele diz assim, que eles estão amedrontados, terrificados. Tetaragmenoi é mais do que ter simplesmente medo. Eles estão terrificados. Mas por que isso? Porque eles têm dúvida no coração. A expressão que tem lá é dialogismoi anabainosin entecardia. Vocês deixam uma espécie de diálogo descer dentro do coração de vocês. A dúvida quer dizer isso. A dúvida é exatamente este começar a se questionar interiormente. Deixar que no seu coração comece a haver um diálogo com o tentador, um diálogo com a falta de fé. Quantas vezes nós passamos por essas dificuldades? Ou seja, começamos a dialogar no nosso coração e de alguma forma damos espaço à dúvida, e é a dúvida quem gera este terror. Sim, a dúvida gera o medo. Assim como a fé, ela é capaz de nos dar a tranquilidade, a paz, a confiança. Por isso nós vemos que nesta aparição de Jesus, esse evangelho desse domingo, o que está em jogo aqui é a dúvida e a fé. Não é somente Jesus quem vence a morte, a vida que vence a morte. Aqui nós precisamos também que a fé vença a dúvida. Oi você que acabou de assistir esse vídeo, se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.